Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? É sempre um prazer muito grande poder estar aqui de volta para trazer assuntos que são importantes para a sua vida, para o seu dia a dia, especialmente se você tem patrimônio. Esse vídeo é para você. Eu quero hoje falar sobre doação, mas especificamente aquele doador que fez a doação dos seus bens imóveis, se arrependeu e, de alguma forma, está querendo desfazer a doação. Será que pode? Será que a lei permite? O meu nome é Rubens, eu sou advogado especialista na área de planejamento patrimonial das famílias e é sobre isso que, sem delongas, eu quero tratar com você. Então, vem comigo! Muito bem, então vamos seguindo aqui e eu quero já começar provocando você de alguma forma. Deixa eu te perguntar, você já fez alguma coisa na vida que se arrependeu depois? Olha, sejamos sinceros, penso que quase todos nós já fizemos algo que nós nos arrependemos e se pudéssemos voltar atrás, nós voltaríamos. Olha, não pense que isso não acontece com aqueles que fazem a doação dos bens imóveis, dos bens para os filhos. Muitas das vezes os doadores, eles estão em plena forma física, em pleno vigor, e eles ainda estão trabalhando, estão negociando, mas por uma ou outra razão, por temor ali dos filhos passarem por um possível inventário, então resolvem fazer a doação de forma precoce e depois se arrependem. Só que aqui é uma coisa muito séria e é isso que eu quero tratar com você. Será que esse doador arrependido pode desfazer a doação? Vamos ver o que diz a lei sobre esse assunto? Bom, a partir do artigo 538 do Código Civil, nós vamos ter ali o capítulo que trata da doação de bens imóveis. E ali ele vai estabelecer alguns critérios para os quais uma doação possa ser desfeita. Temos dois motivos ali de revogação de uma doação e também temos uma situação em que o bem doado ao donatário, entenda aqui aquele que recebeu o imóvel, esse bem, dependendo da situação da ocorrência de um fato, esse bem poderá voltar para o patrimônio pessoal do doador. É isso que nós vamos ver a partir de agora, esses critérios que a lei estabelece sobre a possibilidade de desfazer-se uma doação. O artigo 547 do Código Civil traz a primeira situação em que uma doação possa ser desfeita. E neste caso, tem ali a previsão de uma cláusula contratual. Quando o doador faz a doação, ele vai colocar essa cláusula chamada cláusula de reversão. O que significa isto? A cláusula de reversão, dentro desse contrato de doação, ela vai garantir que se a pessoa que recebeu o bem, ou seja, o donatário, falecendo antes do doador, vamos pensar aqui, o pai doou para o filho faleceu e o pai continuou vivo. Para que esse bem doado não seja inventariado pela esposa desse filho, esta cláusula vai autorizar que esse bem doado volte ao patrimônio pessoal do doador, ou seja, do pai. Esta é uma hipótese em que a doação ela vai perder a sua eficácia quando o donatário falece antes do doador. Porém, nós não observamos aqui nesse texto de lei a previsão, ou melhor, a contemplação de um ato de arrependimento. Aqui não falamos em arrependimento. Aqui é uma cláusula que estabeleceu uma circunstância que poderia acontecer em ocorrendo o fato, esta previsão vai fazer com que o bem volte para o patrimônio do doador. Não tem arrependimento. Vamos para as outras situações, que já está lá no artigo 555 do Código Civil, que vai trazer a previsão de revogação. E quais são as hipóteses em que uma doação possa ser revogada? Eu já quero traçar aqui uma linha diferenciando entre o que nós acabamos de analisar, no caso da cláusula de reversão, e situação de revogação. A reversão, nós vimos que é preciso ocorrer o fator morte. Aquele que recebeu os bens precisa morrer antes do doador. E aí, a reversão
vai fazer com que o bem reverta, volte para o patrimônio pessoal do doador. No entanto, nesse caso agora, para a revogação, é preciso que o donatário, aquele que recebe o bem, esteja vivo, porque é exatamente ele que vai praticar a conduta que vai desaboná-lo de permanecer com esse bem. Então, vamos ao artigo 555 do Código Civil, nos diz que esta revogação pode se dar por ingratidão ou inexecução do cargo. O 557 nos define o que seriam esses atos de ingratidão. Vamos lá? Podem ser revogadas por ingratidão as doações. Dois pontinhos. Inciso 1. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Olha aqui, a primeira hipótese, é preciso que quem recebeu o bem pratique esses crimes contra a pessoa do doador. Inciso 2. Se cometeu contra ele ofensa física, agressão física. E é bom a gente determinar aqui, né? Muitas pessoas falam ataques físicos, mas o ser humano pensante, racional, ele não pratica ataques. Isso fica a cargo do animal, né? Da fera que faz o ataque. O ser humano, ele pratica a agressão. O inciso terceiro vai dizer que esse donatário, ele pode perder a doação se ele praticar injúria gravemente ou calúnia contra o doador. Então vamos aqui diferenciar, isso aqui é uma questão de direito penal, mas injúria e calúnia. A injúria, para você entender e fixar bem, é como se fosse um xingamento, né? Ou alguém falou assim, seu ladrão, é uma injúria. Mas e a calúnia? Aí a pessoa já vai adiantar, vai acrescentar a esse ladrão e dizer, você é um ladrão porque você roubou, por exemplo, o meu celular. Imputou um crime, porque só chamar de ladrão seria injúria, mas quando definiu aquilo que o cidadão que está sendo acusado praticou, imputou o crime, então passou a ser uma calúnia. Agora, detalhe, para ser calúnia é preciso que essa imputação de crime seja falsa, certo? Então, nesse caso aqui, o donatário recebeu o bem do doador, injuriou ou caluniou, ou seja, imputou ao doador um crime falso. É uma situação, uma hipótese, em que ele pode perder, no caso aí, os bens recebidos. E por fim, se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos que a este necessitava, quando, por exemplo, o doador recebeu os bens, mas devia uma obrigação de cuidar de uma pessoa talvez indefesa, e ela ignorou, ela deixou de fazer, e é uma situação, uma hipótese em que o donatário pode perder os seus bens pela revogação. Só lembrando que para que esta revogação aconteça, é preciso ajuizar uma ação e o juiz vai analisar o caso para que essa doação possa ser revogada. A segunda hipótese que o artigo 555 nos trouxe é a situação de inexecução do cargo. E quando isso ocorre? Quando é feita uma doação e o doador diz, olha, você vai receber esse patrimônio, mas você tem um prazo, o encargo, de 2 anos, 3 anos, para você construir uma casa, ou então dizer assim, isso seria uma ação de fazer, né? Uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer. Você está recebendo, mas você não pode construir nada aqui. Você vai ficar com esse bem enquanto eu viver, esse bem tem que permanecer desta forma. E aí o camarada recebeu o bem, foi lá e já construiu e não cumpriu aquele acordo. Então, esta é uma hipótese também de revogação da doação. Qual é a saída, então? Eu vou te dizer, institucionalizar o seu patrimônio. E o que significa isso? É o mesmo que eu te disser. Você vai tirar os seus imóveis do seu CPF e levar para uma instituição jurídica, colocar numa pessoa jurídica. E isso vai trazer para você muito mais segurança, muito mais tranquilidade do que você fazer a doação dos seus bens imóveis. Quando falamos de doação de bens imóveis,
nós estamos sob o manto, as regras do direito civil. Doação de bens imóveis vai acarretar ali uma série de situações desfavoráveis para você, como nós já falamos algumas aqui. Por exemplo, você vai perder a gerência, o controle, você vai ter que transferir esse imóvel para o filho, para o terceiro que você esteja fazendo a doação. Ao fazer a doação, vai ter um imposto muito caro, a doação dos imóveis, bens imóveis, um imposto muito caro, que é o mesmo imposto lá do inventário. Você não vai ter a segurança, a proteção do patrimônio que você precisaria ter. Você não vai dar segurança para sua família, porque eles vão estar vulneráveis a uma série de coisas que possam acontecer durante o curso da vida. Quando você institucionaliza o patrimônio, você traz uma carga de proteção. Você coloca os seus bens sob um guarda-chuva. Ali ele está protegido. Nós chamamos isto de empresa cofre. Os bens vão sair da pessoa física, vão para dentro de uma empresa que nós chamamos de cofre, ali eles ficam guardadinhos. E quem tem a chave do cofre? Você. Quando você institucionaliza o patrimônio, você pode colocar ali uma série de regras, de cláusulas, que vão te dar total liberdade sobre esse bem, mesmo você tendo tirado ele do seu CPF e levado para uma pessoa jurídica. Assim, você vai poder ter a gestão, a gerência, todo o controle. Você pode fazer a doação das cotas desses bens, mas ainda assim essa doação vai estar acampada sob uma série de cláusulas que não vão permitir que aquele que recebeu as cotas possam negociá-las. Estas cotas estarão protegidas para que, caso o filho faleça antes de você que fez a doação das cotas, essas cotas voltem para o patrimônio da empresa que você é o gestor, que você comanda, que você tem o cofre. Então, institucionalizar o patrimônio hoje é a melhor coisa que você possa fazer. E eu vou te perguntar, você já ouviu falar em holding familiar? Exatamente isso que você deve fazer. Esse instrumento, holding familiar, é um sistema que vai te dar toda a garantia, toda a segurança, a proteção para a sua família, evitar que os filhos passem pelo inventário. Isto eu estou dizendo porque não basta você criar um CNPJ e colocar os seus bens lá dentro. Não. É um sistema que deve ser criado e formado com esta finalidade, a de dar proteção, segurança, evitar que os filhos passem pelo inventário e você tenha tranquilidade e paz para gerir os seus negócios. Bem, eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha de alguma forma te ajudado na compreensão sobre o assunto que abordamos hoje. Eu quero aproveitar e te dizer, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo. Ative aí o sininho das notificações, porque logo logo estarei subindo aqui para o YouTube outros vídeos relacionados aí ao patrimônio das famílias e você vai receber de primeira mão se você estiver inscrito aqui no canal. Outros assuntos, outros temas importantes nós vamos abordar e o próximo vídeo provavelmente eu vou trazer esse assunto. Um planejamento patrimonial através de uma holding familiar é uma forma de fazer a sucessão ou, de fato, uma holding familiar vai evitar a sucessão? Fica aqui essa pergunta para você. Nosso próximo tema, então, se inscreva aqui para que você receba esses conteúdos de primeira mão. E caso você queira receber alguma orientação de forma mais específica, de dúvidas específicas que você tenha, eu vou te dar duas opções. A primeira, você pode deixar nos comentários aqui a sua dúvida, que eu vou responder a cada uma delas. Ou, se você quiser uma resposta mais particular, eu vou deixar aqui no link da bio. Você vai ter um endereço aqui de um grupo de WhatsApp que você pode acessar lá. Esse grupo é específico para tirar dúvidas das pessoas e à medida do tempo que a gente vai disponibilizando, a gente vai lá, faz uma visitinha, responde essa dúvida de maneira mais personalizada. E aí você vai se inteirando mais e mais, cada dia mais, dos assuntos que são importantes para você. Um forte abraço, até a próxima!